Oi, pessoal. Hoje a gente vai estar falando da aula de anticorpo na nossa turma de imunologia. Espero que vocês tenham assistido o vídeo de introdução à imunologia. Vou tentar gravar fazendo assim na imagem, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Mas de qualquer forma, turma, hoje a nossa aula vai ser sobre anticorpos. Isso aqui eu botei anticorpo sem plural porque é uma estrutura de um anticorpo, né? Mas bora lá. Anticorpos. Meu S pareceu um 5, mas todo mundo entendeu, né? Como eu falo em todas as nossas aulas, né? Que a célula é muito importante, mas a gente sempre acha que a célula faz tudo. Quando, na verdade, a célula tem vários, né? Vários agentes, várias substâncias, né? Que ajudam ela a manter o processo homeostático, que é o que a gente sempre estuda, ou seja, manter o funcionamento normal do corpo, né? E quando a gente fala de anticorpos, que a gente vai falar bastante na imunologia, ninguém consegue entender o que é a estrutura de um anticorpo, né? Fala assim, eu tenho anticorpos, beleza. Os meus anticorpos são os mais potentes do mundo, Darwin que se segure, né? E aí todo mundo fala que tem anticorpos, mas assim, o que raio de anticorpos é esse, né? Eu tô agoniada com esse meu S aqui. Mas vai pra casa, caramba, agora já é, né? Bora lá. O que é esses anticorpos, né? Gente, um anticorpo nada mais é que uma estrutura proteica. Por isso eu sou a louca das proteínas. Eu sempre fico falando de proteínas com vocês igual uma maluca, né? Porque eu sou a louca da proteína. A louca da proteína. Porque proteína é incrível, né? Proteína forma enzima e aí formam vários processos bioquímicos do corpo. E nada mais justo do que uma proteína estar lá no nosso sistema de defesa, trabalhando de maneira incrível, né? Porque ela é incrível. Para a gente entender um pouquinho da estrutura de um anticorpo, por ser uma proteína, então bioquimicamente falando, né? Como é que ele funciona? Primeiro, nas literaturas, vocês vão ver que o anticorpo tem formato de Y, por isso que eu botei esse Y aqui, né? Os anticorpos, gente, ele é uma proteína formada em forma de Y. Então, se eu quiser te pedir para vocês definirem o que é um anticorpo, vocês vão dizer, professora, é uma proteína em forma de Y, né? O que é importante saber? Quem produz, aonde é produzida, né? Então, quem produz uma proteína? Alguém sabe? Alguém sabe? Pensou? Então, eu tenho certeza que vocês falaram os plasmócitos, né? E os plasmócitos são nada mais do que quem? Que eu tenho certeza que todo mundo fez o trabalho, que eu vi, né? Que são quem? Os linfócitos B amadurecidos, tá? Então, o que é um anticorpo? É uma proteína em forma de Y, que ela é o quê? Produzida por um plasmócito, que você sabe que um plasmócito nada mais é que um linfócito B amadurecido. O linfócito B, né? O linfócito B adulto, né? Nada que a gente não tenha falado sobre célula, que as células passam por um processo de amadurecimento, tanto se for a hematopoiese como qualquer outra célula de defesa, as hemácias ou as células de defesa, elas sofrem por um processo de maturação celular, que sempre é vinda, né, de uma célula precursora totipotente. Então, né, não vou me esquecer que o anticorpo, o que é um anticorpo? Ele não é uma célula. Anticorpo é o quê? Uma proteína, que é em forma de Y, correto? Que ela é produzida pelos plasmócitos, que nada mais são linfócitos. Linfócitos são nossas células de defesa, os agranulócitos, que são linfócitos B, né? Um linfócito B amadurecido, tá? Aonde que eu encontro esses anticorpos? Camila, essa é mole. Aonde que eu encontro esses anticorpos, Deus? É tranquilão, né? Primeiramente, linfócito B, tá? Linfócito B, ele vai ser encontrado na superfície do linfócito B ou na corrente sanguínea. Tem anticorpo para tudo que é canto, né? Só que quando esse linfócito, né, ele é encontrado na superfície do linfócito B, ele se torna mais incrível porque ele vai ativar a produção de mais anticorpos. Então, o anticorpo, né,
ele está na corrente sanguínea, mas além de estar na corrente sanguínea, ele pode estar na superfície, né, ou seja, na extremidade do linfócito B, né, que vai ativar a produção de mais anticorpos. Eu sei que quando a gente teve aula de fundamentos laboratoriais, né, eu falava muito para vocês em relação às imunoglobulinas, né? E as imunoglobulinas, elas são anticorpos específicos para determinada situação, que é uma matéria que a gente vai ver mais num vídeo mais à frente. Mas eu lembro de falar para vocês perfeitamente, sempre falo, porque agora a gente está em época de Covid, como é importante essas imunoglobulinas dentro do organismo, né? E por que ela é funcional? Principalmente pela IgG e pela IgM. Por quê? A IgG, eu sei que eu tive a doença, eu tive contato com a doença por conta da vacina. A IgM significa que eu estou com a doença, né? E quando esse IgM está ativado, porque ele foi ativado lá na superfície do meu linfócito B, significa que eu estou lutando contra a doença. E isso é muito incrível para o sistema imune. Ok, turma? Então, não esquecendo, o que são anticorpos? É uma proteína, uma P. Gente, não dá para escrever gravando. Quando minha mãe grava, dá. Não vou tentar fazer essa besteira, não. Mas, enfim, é uma proteína em forma de Y, meu Y no post-it, né? Que é produzida por quem? Respondo, plasmócitos, né? Que são o quê? Linfócito B amadurecido, né? E aonde eu vou encontrar esses anticorpos, essas proteínas em forma de Y? Isso mesmo, vou encontrar na corrente sanguínea ou, né, como receptor na superfície do linfócito B. Eu vou encontrar ele na superfície do meu linfócito B, que automaticamente ele vai ativar mais anticorpos. E aí ele pode ativar anticorpos específicos, porque vocês vão ver como é incrível a estrutura de um anticorpo, ok? Bora lá. Agora, isso aqui é o meu anticorpo feio, né? Que a professora só tá online, mas a gente continua desenhando feio, que a gente sabe disso em sala de aula, ok? Mas eu vou explicar o que é o meu desenho e vai ficar super tranquilo, relax, tá? Isso aqui é a estrutura de um anticorpo. Ele não poderia ser tão simples assim, né? Bichinho tem várias ligações, tá na corrente sanguínea, o linfócito B pode ativar, né, ele para fazer outros processos. Ele não poderia ser só esse Y aí, né? Isso aqui é para a gente conseguir entender o processo. Tendo em vista que eu já sei, todos nós inclusive, sabemos que é em forma de Y, uma proteína, né, que é produzida pelos plasmócitos, que são linfócitos B amadurecidos, tendo em vista isso. Agora a gente vai conhecer, né, a estrutura bioquimicamente falando de um anticorpo, ok? Esse desenho maravilhoso aqui, ó, muito bom, né? Que acontece, gente? Um anticorpo, bioquimicamente falando, ele é ligado por uma ponte de disulfeto. Então, você já sabe que um anticorpo é formado por uma ponte de disulfeto. E aí, ele vai ter cadeia leve, cadeia pesada, região variável, região constante, um local de ligação de fagócito e um local de ligação de Ag, que é a imunoglobulina. O que eu quis dizer com esse desenho? Não sei se deu para entender que a cadeia leve é essa azulzinha e a cadeia pesada é a pretinha. Não sei se deu para entender isso. Que acontece, turma? A cadeia leve e a cadeia pesada não tem tanta diferença, tá? Quando a gente fala de cadeia leve, só pra gente dar nome à situação, a gente tá falando que a gente tem um tipo de cadeia capa e uma cadeia lambda, tá? Não tem muita diferença da cadeia pesada, porque a cadeia pesada ela vai estar tanto na parte variável quanto na região constante. É só para definir que a cadeia leve a gente só vai encontrar nessa região variável. E a cadeia pesada a gente vai encontrar tanto na região variável quanto na região
constante? Porque a cadeia pesada nada mais é como se fosse o esqueleto do anticorpo. E essa cadeia pesada que vai definir o tipo de anticorpo. Por que eu tenho que definir o tipo de anticorpo? Porque a gente já sabe que o nosso corpo reage a determinadas situações de doença. Por exemplo, se eu tenho uma infecção, né, por uma crise alérgica ou parasitária, eu vou ter um anticorpo específico de uma imunoglobulina chamada IgE. Então, quando eu sei que eu tenho vários tipos de anticorpos com essas imunoglobulinas que vão se ligar aos meus anticorpos, eu entendo que a cadeia pesada define o tipo de anticorpo que o meu organismo precisa para se manter e lutar contra aquele agente infeccioso, qualquer ele que seja. A cadeia leve, ela também vai se ligar à ponte de sulfeto, vai se ligar a alguma imunoglobulina, porque ela tem essas chavinhas para se encaixar, mas ela só vai se encontrar, tá? Na região variável. Já a cadeia pesada, ela vai dar corpo, né? Ela dá sustentação a esse anticorpo. Ela vai estar nessa base e vai estar na parte de cima. Poxa, Camila, você falou que tem região que a cadeia leve está na região variável, né? E a cadeia pesada está na região tanto constante quanto variável. Que regiões são essas? Que é isso que você está colocando? Está confundindo meu cérebro, que doideira. Para que isso tudo? Gente, isso aqui é tão certo quanto o calor do fogo, porque é tão fácil a questão da explicação referente a isso. Porque está no nome. Região variável é que ela vai variar, né? É como se essa região aqui, ela pudesse variar o tipo de anticorpo que eu preciso. Ou seja, tá vendo como é diferente a estrutura da base para a estrutura da região variável? Por quê? O que isso quer dizer que vai variar? Ela vai variar... E minha cara aparecendo. Nem sabia que dava para fazer isso, ó. Achava que não dava para desvirar. Quando botava a câmera de um lado, só aparecia o outro. Enfim. A região variável, ela vai variar de acordo com a necessidade do seu organismo. Ou seja, estou lutando por uma infecção parasitária, vou me ligar a uma imunoglobulina IgE. Estou me defendendo contra uma doença tanto bacteriana quanto viral. Qualquer doença, IgG. Né? Então, eu vou variar o meu anticorpo. Vou variar meu anticorpo a partir da minha ligação do local do Ag, que é o quê? A minha imunoglobulina. Ou seja, eu vou variar porque eu posso ligar vários tipos de imunoglobulinas nessa região variável de acordo com a necessidade do meu organismo, de acordo com o micro-organismo ou a doença que esteja invadindo o meu organismo. A região constante, ela se mantém constante porque ela é base. Ela tá aqui de cadeia pesada e ela não muda dificilmente, tá? Casos raros que modifica essa estrutura da base dentro do organismo. Então, a base sempre vai ser a mesma, né? Dessa cadeia pesada. Tudo bem? Aqui o local de ligação da imunoglobulina é justamente porque ela se liga a essas chavinhas, tá? Que tá muito feia, mas era só para diferenciar que ela não é reta. E aqui vai se encaixar exatamente a IG, né? Que pode ser IgM, IgG, IgE, IgA, aqui de acordo com a necessidade do seu organismo. A gente já vai ter um vídeo falando só das imunoglobulinas, tá? Até porque os testes rápidos são feitos com imunoglobulinas e vocês fazem muito IgE, né? IgEs específicos também na imunologia. O teste rápido é um processo de cromatografia, mas o IgE a gente vai ter vários tipos de métodos para fazer aí, que a gente vai estudar aí. Mas, de qualquer forma, é essa a diferença. O local de ligação Ag é onde a imunoglobulina pode se encaixar, tá? E aqui é o local de ligação do fagócito. Gente, o que é fagocitose? Todo mundo lembra? Isso aí, desde o ensino médio a gente fala, já dei uma aulinha para vocês quando eu estava falando até em fisiologia eu usei os termos de fagocitose, porque acaba acontecendo dentro do organismo, mas fagocitose é englobamento de qualquer partícula sólida. E nesse caso, o local de ligação do fagócito é realmente englobar o agente infeccioso, tá?
Gente, o local, né, que faz a ligação de fagócito, agora eu vou usar meus post-its, a gente vai falar de um processo chamado opsonização, tá? O processo de opsonização é um processo, inclusive, tá? Voltado para a evolução, tanto do micro-organismo quanto do nosso organismo. Por quê? O receptor de fagócito, o local de ligação do fagócito, é justamente onde células que podem fazer fagocitose. O que é isso? São células que vão englobar e vão ajudar a englobar esse agente infeccioso que está invadindo o seu organismo. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, um neutrófilo. Quando a gente faz um processo de inflamatório por imunidade inata, né? Quando a gente faz esse processo, o neutrófilo engloba justamente quem? Tenho certeza que todo mundo lembra do hemograma, quando a gente fala de quê? Que o aumento dos neutrófilos, né, geralmente você tem uma infecção bacteriana. E essa infecção bacteriana é porque esses neutrófilos estão fagocitando todo mundo, né? Eles precisam aumentar para conseguir, né, basicamente, no vulgar dizer, comer todas essas bactérias que estão invadindo o seu sistema, né? E esse processo de opsonização, né, que nada mais que cobrir esse micro-organismo, né? E de alguma forma, né? Ser mais fácil reconhecer o fagócito. Por quê? Ao longo do processo, principalmente as bactérias, né? As bactérias, elas ficaram fortes, né? Como eu já falei, né? Ninguém é malvado. A bactéria não é malvada, o vírus não é malvado. Inclusive, as bactérias, elas ajudam, né? Vários processos dentro do organismo, mas de qualquer forma ela tá aí, ela é primitiva, tá desde o início tentando sobreviver. Para ela tentar sobreviver, ela aprende os mecanismos de defesa, tanto bioquimicamente do nosso corpo, como, né, fortalecer o plasmídio e ficar resistente aos antibióticos. Nesse caso, eu não estou falando de antibiótico, tá? Estou falando mesmo de como o nosso anticorpo recebe a bactéria. Então, vulgarmente dizendo, é como se as bactérias soubessem, né, que você vai opsonizar ela, que você vai fazer esse processo de fagocitose, porque você tem um local de ligação de fagócito. Então, essa opsonização nada mais é que você vai cobrir, né? O anticorpo acaba cobrindo essa bactéria antes dela reconhecer que você vai chamar a galera para fazer a fagocitose. Quem é essa galera? Macrófago, neutrófilo, tem várias células no corpo que podem ser isso, né? E aí, isso vai fazer com que aconteça o quê? Você vai facilitar o trabalho das outras células do sistema imunológico, ou seja, você vai facilitar o processo dos seus leucócitos, que é as suas células de defesa. Com o tempo, né, como eu falo, a evolução, essas bactérias aprenderam a localizar esse fagócito, por isso que é necessário esse processo de opsonização. Ele cobre esse micro-organismo que é reconhecido pelos fagócitos, e os fagócitos chegam para fazer o trabalho e englobar essa bactéria, tá? Isso é muito bacana da bactéria, do processo evolutivo. Porque primeiro a bactéria descobriu aonde, aliás, né? Você vai exterminar ela, né? Que é ali no local de ligação de receptor do fagócito. Ele está ali justamente para uma célula fagocítica se ligar, englobar e te levar embora da corrente sanguínea. Mas, né, como o anticorpo também percebeu que você sabia, ele começou a opsonizar, então ele começou o quê? Cobrir esse micro-organismo, ou seja, meio que segurar ele ali para quando a minha célula de defesa, ou seja, a minha célula fagocítica chegar, ela vai trabalhar mais rápido. Então, ela já sabe que aquele micro-organismo está preso ali e ela vai começar a englobar. É muito bacana esse processo. Eu acho muito incrível como o processo evolutivo ocorre dentro do organismo, né? Outra questão que tem no anticorpo, que o anticorpo é capaz de fazer, eu botei aqui a neutralização. A neutralização é mais simples do que a opsonização. Eu acredito que vocês vão voltar bastante nessa parte da opsonização, mas vamos lá. Turma de segunda-feira, eu tô à noite para tirar dúvida,
de 6h30 às 9. Turma de terça-feira à noite eu tô de 6h30 às 9 também. A turma de quarta também eu tô de 6h30 às 9. E tem a turma de sábado que eu tô de 9 a 1. E a turma de quinta também. Tem a turma de quinta que eu tô de 6h30 às 9 também para atender vocês, tá? Então, qualquer dúvida que vocês queiram tirar de imediato, se for o dia da sua turma, você tira nesse horário. Caso não for, caso você pergunte outro horário, é só ter paciência de responder, porque nem sempre eu tô online, enfim. Quiser resposta imediata no horário dessas aulas que eu falei para vocês. Se quiser resposta ao longo do dia, conforme eu for vendo e podendo responder, eu vou responder, mas eu não vou deixar de responder não, tá bom? Ih, que flash ativado aqui. Agora, esse processo de neutralização, né? Que é isso? Nada mais é que o quê, né? É um processo de ativação de enzima, né? Nada mais é que mais enzimas trabalhando para impedir o funcionamento da superfície dos vírus. Um anticorpo, gente, é formado por proteínas, tá? Né? Então, eu já falei que o anticorpo é uma proteína. Um conjunto dessas proteínas vão formar enzimas. Enzimas fazem processos enzimáticos, ou seja, elas aceleram, né? Qualquer reação que seja, né? E aí ela vai acelerar o quê? A disposição da localização desses fagócitos, né? E vai impedir, né, que esse micro-organismo funcione. Então, é um processo para impedir o funcionamento desse micro-organismo. E como é que ele neutraliza, né? Ativando a enzima nos receptores da superfície de qualquer micro-organismo que seja, tá? Outro processo que o sistema imune faz, e isso aqui, na verdade, eu falo que é o processo de quando deu errado, né? É um processo de defesa, que é o processo de aglutinação. Tenho certeza que vocês ouviram falar do processo de aglutinação quando a gente faz grupo sanguíneo. Quando a gente faz grupo sanguíneo, a gente faz reações reversas, né? Para reagir, que você bota anticorpo contra determinado antígeno. E aí, quando você tem um processo de aglutinação dentro do organismo, é quando realmente você recebe uma bolsa de sangue errada. Então, você é do grupo A e recebeu uma bolsa do grupo B. O que aconteceu? O meu sangue vai aglutinar quando entrar em contato com essa medula óssea. Isso também é um processo imunológico. A gente tem outra questão. Esse aqui a gente vai ter aula mais pra frente, tá? Hoje é só pra dar um gostinho, que a imunologia é uma matéria bem longa, né? Que é a fixação do complemento, né? É uma ativação de via clássica que vai resultar em várias rupturas de célula. Nada mais é que... O que é o sistema complemento, né? Continuam sendo proteínas do sistema imune, que vão fazer a ruptura na parede celular do agente infeccioso. Ou seja, você tem um sistema de complementação proteica que, dependendo da situação que o agente invasor está lá tentando destruir, né, o seu organismo, essas proteínas vão ajudar a fazer a ruptura da parede celular, geralmente dessas bactérias, né? A parede celular geralmente fala de bactéria. Então, é um sistema que tem proteínas que vão ajudar a desfazer, né, a parede celular de bactérias, ou seja, ela vai destruir. Tem várias vias clássicas disso e várias proteínas do sistema complemento, e inclusive a gente dosa essas proteínas do sistema complemento, e é muito interessante como é que isso reage em cada organismo. O dia a dia do laboratório analisando essas proteínas é bem bacana, tá? A precipitação, a gente vai ver que a gente vai conseguir agregar vários antígenos em partículas, tá? E agregar é ficar várias partículas juntas, e graças a essa junção de partículas, a gente vai conseguir estender a vários métodos imunológicos que a gente vai estudar nas técnicas de imunologia. Mas um precipitado é o quê? Agregar um conjunto de antígenos dentro de partículas. Tá bom, turma? Qualquer dúvida, só gritar. Beijo grande.